Graça e paz, igreja. Quero fazer igual o Madison fez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para você abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 2. E nós vamos pensar um pouco por que nós falamos e cumprimentamos as pessoas com a graça e a paz. O Espírito Santo, desde o início deste culto, ele já está ministrando. Desde os primeiros louvores, eu em particular, que estava aí com a palavra guardada aqui no coração, já via observando o Espírito Santo falando, ministrando através do louvor a respeito da salvação. Hoje nós vamos aprender sobre a graça e a paz, a saudação do Espírito Santo. Que a graça e a paz do Espírito Santo saude a sua vida hoje no nome de Jesus. Efésios capítulo 1, do versículo 1 e 2. Vamos meditar primeiramente nesses dois versículos. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós, a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Nós falamos graça e paz para os nossos irmãos, quando encontramos na rua, quando estamos aqui na igreja, e muitas vezes nem nos damos conta da força, do poder, da autoridade que há nesta saudação do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu nas suas cartas com tanta sabedoria. Quando o apóstolo Paulo, o livro de Efésios, alguns historiadores dizem que Efésios é a coroa das cartas paulinas. Paulo escreveu Efésios, Romano, Coríntios, Gálatas. Ele escreveu vários livros aqui do Novo Testamento e que nós podemos ler e meditar. Mas alguns historiadores dizem que Efésios é uma coroa. Ela traz muita sabedoria, revelação da graça do Espírito Santo. Esse texto, essas cartas do apóstolo Paulo foram inspiradas aí então pelo Espírito Santo. E quando a gente pensa em comunicação atual, nós podemos pensar no WhatsApp, que vai rápido as mensagens. No instante a gente comunica com várias pessoas de vários lugares. Mas na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Nós sabemos disso. Inclusive a Fran, pregou isso hoje de manhã. E eu falando, o Espírito Santo já está, concordando. Desde o amanhecer, o Espírito Santo já estava nos saudando com a graça e a paz lá nas escolas dominicais. E quando nós olhamos para o teor destas cartas, quando nós olhamos para o Novo Testamento e vamos observando as cartas do apóstolo Paulo, que foi escrito numa época que não tínhamos este correio atual que nós temos hoje. Então, as palavras que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, tinham que ser com muito cuidado, com muito zelo, porque essas palavras, elas iriam percorrer longas distâncias. No Egito, as cartas, elas eram transportadas e levadas de um lugar pelo outro, pelo rio Nilo. Em Israel, em Roma, as cartas eram transportadas por mensageiros, por vendedores, por mercantes que iam com as cartas e entregavam essas cartas. Então, essas cartas, elas eram preciosas. E quando uma carta chegava na mão do povo de Deus e saudava os irmãos com a graça e a paz, é porque o Espírito Santo queria falar algo em especial com estas pessoas e conosco hoje nos dias atuais. O Espírito Santo, cheio da sua sabedoria, ele inspira então o apóstolo Paulo para escrever estas cartas. Quando a gente pensa em carta, hoje em dia, o que mais a gente recebe como carta, normalmente são as cartas do banco, os extratos, às vezes uma carta que vem de algum processo jurídico. Então, quando uma carta chega, a gente às vezes até assusta. Já não é mais algo corriqueiro, algo que nós fazíamos, mandando carta para os nossos parentes, para as pessoas amadas. Uma vez o Rê me mandou um telegrama quando a gente namorava, você lembra? Não vai lembrar. E poucas palavras, bem do jeito que ele gosta, lá um telegrama dizendo que me amava, E assim, me marcou, porque como eu gosto de escrever e gosto, dessas coisas de papelaria, me marcou. Mas a carta do apóstolo Paulo, ela vinha com
algo especial, vinha com a mensagem de Deus. Quando as pessoas recebiam esta carta, elas sabiam que Deus estava falando e um discipulado estava acontecendo com o povo de Deus. Então, quando essas cartas, essa carta do apóstolo, essas cartas de Deus, elas traziam decretos, vontade de Deus, elas traziam instruções para o povo, e estas cartas, principalmente elas que estão aqui contidas nas Escrituras Sagradas, elas trazem para nós instrução, porção de Deus para as nossas vidas. Lá no livro de Esther, o reino de Assuero, era um rei muito grande, a província era muito grande, ele conquistava vários lugares, e lá em Esther fala que ele tinha um vasto, um domínio de comunicação. Quando ele dava um decreto, o decreto dele chegava rápido em vários lugares, porque ele tinha vários mensageiros. Nesta época do apóstolo Paulo, as cartas, elas eram enviadas por correios estatais. Cada lugar, cada província, elas faziam postos onde as pessoas que levavam estas cartas chegavam ali, bebiam uma água, podiam comer, podiam desamarrar as suas sandálias, dar uma descansada para logo ir caminhar mais, às vezes 300, 500 quilômetros a pé, levando uma carta, levando uma mensagem. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 21, ele disse assim: Tíquico, portador desta epístola. Ele tinha uma pessoa que transportava as suas cartas, que enviava as suas cartas conforme a palavra de Deus. E quando ele iniciava as suas cartas, ele dizia: graça e paz. Graça e paz é uma bênção neotestamentária, é uma bênção do Novo Testamento. Graça e paz é uma revelação do Espírito Santo para nós. Essas palavras, graça e paz, elas são cheias de teologia. São cheias de porções de Deus. Não há forma melhor de começar um culto, ou você como um cristão ir se apresentar, a um visitante, a um não cristão, do que você dizer estas palavras: graça e paz. Diga graça e paz para o seu irmão. Amém. O Espírito da graça, ele está aqui. Nós somos abençoados. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz: a graça a vós, a paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, versículo 9, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hebreus 10, 29, o Espírito da graça é aquele que vai transformar a nossa forma de viver. Eu quero trazer uma ilustração para vocês em relação à graça. Um ilustrador, ele trouxe essa representação para a gente entender melhor o que é a graça. Se nós estamos inseridos nessa graça, porque a graça não é só uma saudação, do apóstolo Paulo. A graça, ela é um poder de salvação. A graça e a paz, é engraçado, nós cantamos aqui que Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E quando nós falamos graça e paz, é o início e o fim de todas as coisas para o cristão. Porque a graça é a porta da salvação. E a paz é a eternidade que nós vamos viver em Cristo Jesus, porque aceitamos Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é graça e paz. E uma ilustração, um juiz, ele estava ali julgando uma causa e havia um homem que havia cometido muitos pecados, muitos delitos, muitos erros, e viria sobre ele uma condenação, e ele já estava condenado. Mas aquele juiz misericordioso olhou para aquela pessoa condenada e ele resolveu então perdoar aquelas dívidas. Ele resolveu então cancelar os decretos que havia sobre ele. Ele resolveu então cancelar a culpa que já estava ali sobre aquele infrator. E mais, ele adota aquele pecador, aquele condenado, aquele infrator como seu filho amado. Isso é graça. Nós estávamos condenados pelo pecado. Nós estávamos caminhando em trevas. Um dia, nós também estávamos nesta condição, mas a graça nos alcançou e nos perdoou. E a graça nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Vamos abrir Efésios, você já está em Efésios 1. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também
Todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco através de Jesus Cristo. Este perfil de pessoas éramos nós. A graça, ela vive conosco todos os dias. Mesmo que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, às vezes há 20, 30, 40 anos atrás, mas nunca mais nós vamos viver sem essa graça. A graça, ela vai amparando, ela nos recebe, ela vai preparando a nossa vida. A graça, ela sabe que somos errados, que um dia, fomos esses pecadores, mas a graça, ela nos atrai para a presença de Jesus Cristo. Foi a graça que trouxe vocês aqui hoje, porque a graça deseja tratar, tocar e ministrar na sua vida. Talvez você pense assim: eu não mereço. Eu sou muito pecador. Você não sabe o que eu fiz, o que eu cometi lá atrás. O Espírito Santo, o Espírito da graça, conhece a nossa vida, conhece as nossas imperfeições. Ele conhece, aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Mas esse Espírito Santo, ele muda e transforma a nossa vida e nos insere no reino de Deus, na vontade de Deus. Isto é a graça. Um dia nós estávamos cheios de imoralidade, de obras da carne, indo contra o Senhor, como diz aqui em Efésios, como filhos da ira. Filhos da desobediência. Um dia nós éramos essas pessoas. A gente precisa se reconhecer para que então possamos abrir os braços para a graça, que está sempre de braços abertos para nos receber. A salvação é pela graça. Somos salvos pela graça. Nunca deixe de pregar, de anunciar que somos salvos pela graça. Quando você diz graça e paz, você está anunciando a salvação e a paz na vida do seu irmão, que vem pela graça do Senhor Jesus. Lá em Atos, vou pedir para você abrir Atos capítulo 9. Nós vamos ver sobre o apóstolo Paulo, o autor da saudação, graça e paz. Atos capítulo 9. Nós vamos ver o que a graça ela faz na vida de um homem que abre o seu coração para Cristo. Nós vamos ver a transformação da graça nas nossas vidas. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1, a palavra diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Eu gosto dessa tradução, homens e mulheres do caminho, porque nós somos o povo do caminho, porque nós somos aquele que anda pelo caminho, da verdade, que é Jesus Cristo. E aqui Saulo, ele não era convertido. Saulo, ele era um fariseu. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Saulo é o nome judeu do apóstolo Paulo. E Paulo é o nome romano do apóstolo Paulo. Paulo tinha dupla cidadania. Então, ele usava os dois nomes. Quando Roma, foi seguindo, em expansão e conquistando vários lugares. Quando ele conquistava aquelas pessoas, então aquelas pessoas que tinham uma importância, uma influência para Roma, tinha ali então a sua dupla cidadania e recebia o seu nome romano. Por isso, Saulo e Paulo. Mas aqui em Atos 9, nós vamos ver Saulo tendo um encontro com o Senhor Jesus, tendo um encontro com a graça. Ele, achando que estava fazendo bem, querendo matar aqueles que estavam se convertendo a Jesus Cristo, não a uma religião. Roma estava passando por um período de transição e os discípulos de Jesus estavam ali discipulando, mais discípulos se convertendo, e isso trazia uma ameaça para Roma, porque Roma queria conquistar todas as coisas, mas eles não conquistavam o coração do povo de Deus, do povo do caminho, porque o povo do caminho, nós que pertencemos a Jesus, seguimos apenas a Jesus Cristo, a nossa vida nós rendemos apenas ao Senhor. Então Saulo, indignado com essa presença dos
dos filhos de Deus, ele pede cartas para Roma. Dá-me cartas, ele pede ao sacerdote, para que eu vá e prenda homens, mulheres, crianças que estão pelo caminho. Homens, mulheres e crianças que estão anunciando sobre Jesus Cristo. Na sua concepção, ele fazia uma coisa que era certa, mas era errado. E o próprio Deus da verdade, Jesus Cristo, ele iria se apresentar no caminho. Seguindo o texto, lá no versículo 3, e enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus, ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Aqui a gente vê o encontro, né, de Saulo no caminho de Damasco. Aqui a gente vê a graça encontrando Saulo. E aí Saulo, ele vai passar por vários processos. Saulo vê uma luz, ele cai, né? Saulo então é amparado pelas pessoas que estavam com ele. Quando a gente continuar lendo os textos, Jesus se apresenta. Jesus fala: por que me persegues? E ele fala: quem é? E ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eles ficam naquela conversa e Jesus dá uma orientação para ele: vai para um lugar em Damasco, na rua direita, porque eu vou mandar alguém lá para cuidar de você. E a palavra do Senhor, né, ela vai também nos dizer que em Damasco havia um discípulo de Jesus, Ananias. Olha como a palavra de Deus ela é. Saulo, ele pede cartas para que exterminar o povo de Deus no caminho para Damasco. Mas em Damasco havia um servo fiel de Jesus Cristo, que estava ali nos seus momentos de orações. E a palavra do Senhor, a visão se apresenta diante de Ananias. E o Senhor fala para Ananias: Ananias, levanta. Vai à rua direita, procura lá, porque lá tem um homem que está orando. E eu quero ministrar na vida deste homem, usando as palavras aqui, né, traduzindo para este tempo. Lá no versículo 11, o Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua chamada direita. E perguntou na casa de Judas, por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Então aqui, Ananias, ele pega e fala assim: Senhor, o Senhor está mandando eu ir lá? E Saulo de Tarso é aquele Saulo que persegue os cristãos? Ou melhor, aquele Saulo que persegue aqueles que estão convertendo a Jesus Cristo? Senhor, o Senhor tem certeza que é para ir lá? E aí o Senhor, ele faz, né, aquela linda declaração lá no versículo 19. Mas o Senhor lhe disse: levanta-te, vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quando Deus ele escolhe uma pessoa, ele não importa quem seja, não importa quais sejam os delitos, a graça ela está pronta para trabalhar na vida de qualquer um que o Senhor ele escolhe. Quando Deus escolheu você, a graça já estava pronta para ir trabalhando e ministrando e transformando e tocando e mudando a sua vida. Quando Deus escolhe, chama uma pessoa, ele tem a graça capacitadora, ele tem a graça que nós não merecemos, mas porque é graça, o Senhor ele vem e transforma a nossa vida. Quando Deus ele chama uma pessoa, ele já tem disponível para ela salvação. O Senhor tem salvação para a sua vida no nome de Jesus, salvação para os seus familiares, salvação para aquelas pessoas que às vezes perseguem a sua vida, salvação para pessoas difíceis, porque isso é graça, isso é o favor de Deus, como nós costumamos dizer. Mas a graça, ela não é apenas um favor de Deus, a graça é uma transformação de vida. Quando Ananias, ele chega ali naquela casa, ele ora por Saulo. Saulo, ele era um homem sanguinário. Saulo, ele era um assassino daqueles que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós olhamos para Paulo, né, nas suas cartas e a gente fica assim: ai, não vejo a hora de conhecer Paulo. Não vejo a hora. Paulo, ele era um colérico daqueles bem bravo. Tem gente brava aqui? Paulo, ele era mais. Paulo, ele era um conhecedor das Escrituras, ele conhecia o Velho Testamento, ele era um judeu, né? Ele
um fariseu, e ele conhecia as escrituras, e ele ia a ferro e fogo para fazer aquilo que é certo. Só que ele se perdeu no meio do caminho, porque Jesus ele veio apresentando a salvação, as boas novas, e este homem de duro coração teve que se converter e ser trabalhado pela graça. Assim é o Espírito Santo na nossa vida, trabalhando, mudando, temperando a nossa vida, né, com seu Espírito Santo. Então Saulo, ele teve que ser tratado, trabalhado, e Ananias foi o escolhido para trabalhar na vida dele. Como tudo na vida é perfeito, na vida não, na Bíblia, como tudo na Bíblia é perfeito, é muito bem tramado, toda a palavra de Deus totalmente inspirada pelo Espírito Santo, até mesmo a graça e a paz que o apóstolo Paulo ele fala na sua saudação. Quando ele levanta Ananias, o nome Ananias significa Deus é gracioso. Um homem que carecia de graça, um homem que estava totalmente perdido nos seus caminhos, um homem que estava cego. Ele achava que via, ele achava que sabia, ele achava que ele era bom, mas ele não era isso, porque Deus ainda tinha algo para transformar a vida dele, até que sim, ele fosse aquele que levaria o evangelho aos gentios e aquele que pagaria o preço por carregar Jesus Cristo no seu coração. Paulo, ele levava no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Foi um homem que depois que foi transformado, passou por açoites, por prisões, por humilhações, por naufrágios. Tantas coisas aconteceu com este homem que carregava as marcas da graça na vida dele. Saulo, ele foi transformado, né? Ele foi discipulado por Ananias. E Ananias, ele tinha no nome dele esse Deus de graça. Eu imagino que Ananias, ele era muito cheio de graça. Que Ananias, ele devia ser aquela pessoa de fala calma, que Paulo devia estressar e ele, calma Paulo, não é assim, né? Que ele tinha aquele espírito manso, tinha aquele olhar de pomba, né? Ele tinha, né, um jeito de falar adocicado, porque a graça, ela também é sublime e ela também é doce. E foi trabalhando na vida deste homem, ao ponto dele chegar e escrever graça e paz. Porque só a graça e só a paz para transformar as nossas vidas. Só a graça e a paz para nos dar acesso à salvação. Nós, pelas nossas próprias mãos, não conseguimos chegar ao céu. Os homens tentaram construir uma torre bem alta para chegarem até o céu, mas o Senhor, né, destruiu aquela torre e repartiu em muitas línguas, porque somente pela graça que nós chegamos ao céu, somente por este poder de Deus. Então a palavra de Deus nela nos diz que Saulo, ele foi sendo trabalhado, tratado, ministrado pela graça. Deixa a graça de Deus tocar no seu coração hoje. Deixa a graça de Deus te convencer dos seus pecados. Talvez você está aqui hoje, o visitante que nos visita, e pensa assim, o que eu vim fazer aqui? Deus trouxe você aqui, porque Ele quer apresentar a graça da salvação para você. Nós que já somos salvos, deixar a graça trabalhar, a graça nos aperfeiçoar. Existe uma visão errônea a respeito do processo do apóstolo Paulo. Quantos aqui acreditam que Paulo caiu do cavalo? Ou já ouviu essa história? Muitas pessoas ali, algumas pessoas levantando a mão. Muitas pessoas, gente. Então vamos desconstruir este pensamento do cristianismo na sua vida, né? Vamos desconstruir este pensamento errado na sua vida. Porque as escrituras não narram que Paulo caiu do cavalo. Diz que Paulo sofreu uma queda. Este pensamento que nós temos, às vezes, erroneamente, a respeito de uma queda do cavalo, ela vem do cristianismo. Ela vem de um artista, Caravaggio, que fez um quadro, pintou um quadro. E neste quadro que ele pintou, ele faz ali a queda de São Paulo. E quando ele faz esse quadro, lá no ano de 1600, ele então desenha um cavalo. E nós que viemos do cristianismo, às vezes a gente vem com esta mentalidade errônea. Porque não existe nas escrituras que Paulo caiu do cavalo. Existe nas escrituras que Paulo caiu, porque ele viu a luz de Cristo. Então, quando você constrói no seu pensamento, né, que há um cavalo nesta cena, não há. Há uma presença de Deus neste lugar e nessa cena de Atos. Mas quando você pensa nessa forma de um cavalo, isso vem, né, de um artista que fez um desenho e ele usa de algo que chama-se argumento de autoridade. É como se
as pessoas que têm autoridade, os influenciadores do presente século, falassem uma coisa e as pessoas então começam a dizer, é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Como tentaram dizer há um tempo atrás que a Bíblia não era toda suficiente. E alguns até artistas da mídia importantes começaram a falar, é verdade, a Bíblia não é toda a verdade. E isto é um erro, porque a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus e toda a verdade de Deus para a nossa vida. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras para refutar essas imagens, para refutar essa forma que o mundo vem para desconstruir, para tentar mudar a nossa forma de pensar. Não tem cavalo nesse momento, podia até ter, mas não está mencionado nas Escrituras. E nós, como cristãos que conhecem a palavra, que lê Bíblia dia e noite, que é ministrado pelo Espírito Santo, conhecemos que o que houve nessa trajetória foi uma grande luz que fez com que o apóstolo Paulo, ele caísse ali e a vida dele nunca mais foi a mesma. Então, não deixa o mundo usar de argumentos de verdade, de autoridade, para tentar mudar a sua forma de ver a palavra de Deus. Nós somos o que está escrito na palavra de Deus. Perfeito, né? Para a glória de Deus, essa dança que houve aqui. Os peregrinos para o Senhor, sendo, né, caminhando no seu caminho pela palavra de Deus. Essa deve ser a nossa forma de viver todos os dias da nossa vida, conduzidos pela palavra de Deus. Então, Paulo não caiu do cavalo, certo? Desconstrói, né, essa mentalidade, essa figura, mas esta não é uma representação verdadeira. A representação verdadeira é que Paulo, ele sim caiu, mas ele se levantou na graça de Deus, sem nenhuma intervenção humana. Esse é o poder de Deus. Essa é a graça de Deus. A graça, ela é o início, né? E a paz, ela é o fim da nossa jornada. Vamos viver para sempre em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais irá abalar a nossa vida. A graça, ela é tão importante, tão preciosa, que ela tem o hino da graça. Amazing Grace. Não sei se a pronúncia está certa. O pessoal do inglês aí me perdoe. Mas, traduzindo para o nosso português, maravilhosa graça, sublime graça. Essa graça que transforma a nossa vida. Esse hino, né, que foi escrito aí por um homem que, em um dia de muita luta, ele era um homem do mar. A palavra não, né? A história nos diz que John Newton, ele era um mercador de escravos, um traficante de negros, um traficante, né, de escravos. E ele estava em alto mar e houve uma grande tempestade. E em meio a essa tempestade, ele nunca havia sido exposto ao evangelho, mas ele clamou ao Senhor. Porque quando as coisas apertam para o nosso lado, nós buscamos a Deus. Quando a gente passa por luta, por dificuldade, a gente vem para a igreja. Quando a situação está difícil, a gente pede oração para os pastores. Quando a situação está complicada, a gente coloca o nome de oração lá na caixinha de oração. Pede para orar aqui do altar. Então, aqui, né, em John Newton, quando ele passou por este momento difícil na sua vida de adversidade, ele pede ajuda a Deus, ele pede ajuda ao Senhor, e o Senhor abençoa a vida dele. E após, né, esse encontro com a graça, o encontro da graça, né, do Amazing Grace, ele veio no meio das águas. No apóstolo Paulo, ele encontrou no meio do caminho para Damasco. E para este homem, que era um pecador, um homem que fazia mal para os escravos, um homem que ele não permitia nem que os escravos cantassem enquanto as navegações estavam agitadas pelo mar. Os relatos históricos falam que os negros que estavam ali dentro daqueles navios, eles ficavam ali sussurrando canções de louvor. Eu, indico para vocês um filme que chama Emancipação. Esse filme, ele fala sobre essa trajetória de negros, né, que eram cristãos e que adoravam o Senhor no momento de maior aflição. Gente, é para assistir e ficar de joelhos depois para orar, porque muitas vezes, por muito menos, a gente deixa de adorar ao Senhor. De tamanha agonia que aqueles homens que eram transportados nas navegações, em meio aos mares agitados, eles louvavam o Senhor apenas sussurrando, apenas ali, né, com voz baixinha, porque muitos desses que estavam no navio desse John Newton, que escreveu o hino da graça, o hino mais famoso do mundo, né, ele não permitia que aqueles negros nem cantassem e nem adorasse, mas um dia a graça encontrou ele no meio do mar e transformou a vida dele, de forma, né, que ele escreveu essa maravilhosa graça, que diz: graça maravilhosa, como é doce o som,
que salvou um miserável como eu. Quando a graça nos encontra, ela aponta para nós quem realmente nós somos. E nós nos rendemos ao Senhor, assim como Saulo, assim como este homem que foi transformado por esta graça. Quando estamos em nossa pior condição, no momento mais difícil, às vezes deixado por tantas pessoas, cometendo os maiores delitos, a graça, ela tem salvação para transformar a nossa vida. E nós não vamos continuar neste estado. A canção continua e diz, eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Parecido com Saulo, que estava cego, viu Jesus e ficou cego, mas Jesus transformou a vida dele. A nossa salvação, ela vem do pacto da graça, que Deus, ele faz conosco. Deus, ele encontrou a sua vida para mudar, para transformar, para que você tenha direito à vida eterna. E isso não é por obras, não é por algo adquirido. Isso é graça, isso é dom de Deus, salvos pela graça em Cristo Jesus. Romanos 5,15 diz assim, pela ofensa de um, morreram muitos, mas muito mais pela graça de Deus, através de um, muitos e muitos e muitos foram salvos. Através de Adão, o pecado entrou no mundo e muitos se perderam. Mas com a entrega de Jesus Cristo na cruz, para derramar sobre nós o seu amor, muitos foram resgatados. E a prova disso é que você está aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque você está aqui, porque você foi salvo pela graça. Havia para você condenação, mas um dia a graça pegou você pelo caminho. Não sei qual caminho que você estava. Mas ela te pegou e ela mostrou para você que a vida sem Cristo, ela te leva para uma condenação eterna. Mas a vida com Cristo te leva para viver essa paz em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela abre o nosso coração. A graça de Deus, ela abre o nosso coração para adoração. Que momento de louvor maravilhoso nós tivemos hoje. Nunca mais teremos, este louvor de hoje. Teremos outros. Mas o louvor de hoje, ele subiu diante do Senhor. E você abriu o seu coração para esta graça. E a graça ministrou no seu coração. A graça abre o nosso coração para o perdão. A graça abre o nosso coração para vivermos pela palavra de Deus. A graça transforma a sua vida. Às vezes você pensa assim, essa palavra não é para mim, eu não quero Jesus. Essa palavra é para você, porque Jesus trouxe você aqui para apresentar para você a graça da salvação. Essa palavra transforma as nossas vidas. Qual palavra você está querendo dizer? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma a nossa vida, que se tornou a saudação do apóstolo Paulo. Tamanho, era o relacionamento dele com esta graça, porque ele sabia quem ele era, um homem, de difícil jeito, um homem duro nas palavras, um homem que queria que as coisas fossem do jeito dele. Ele estava disposto a matar para fazer com que a vontade dele fosse feita. Mas quando a graça entrou naquele coração, aquele homem, ele se rendeu a Jesus Cristo e ele começou a pregar o evangelho. E aquele que mandava matar, agora estava sendo perseguido. Aquele que mandava prender, estava sendo preso por causa do amor que ele tinha por Jesus Cristo. Que as marcas da graça também estejam nas nossas vidas. A graça te conduz às águas do batismo. Eu não posso deixar de falar do batismo. A graça, ela transforma o homem, e aquele homem, ele sente uma necessidade de morrer com Cristo e ressuscitar em Cristo Jesus. Isso é graça, não vem de nós. É graça quando nós tomamos da ceia, graça de Deus, perpetuando o pacto que Cristo ele tem conosco. A graça, ela te conduz para casa, a morada eterna, a morada celestial. Para onde você está indo? Se hoje o Senhor te chamar, para onde você vai? Você vai para a alegria e a salvação eterna, ou você vai para a condenação eterna? Por isso hoje é o dia da tua salvação, o caminho da salvação. A graça está batendo no seu coração, e nós que somos salvos, é o dia de nós colocarmos no nosso coração, para sermos renovados pelo Senhor, guiados por esta graça do Senhor em Cristo Jesus. Trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus, diz Paulo lá em Gálatas 6:17. Jesus, ele é a salvação. Jesus é a essência da graça. Porque é que Paulo, ele se rendeu? Porque Saulo se rendeu? Porque ele esteve diante da essência da graça. E nós estamos aqui totalmente expostos a essa essência de Jesus Cristo. Nós estamos aqui expostos, a essa
a esse braço de salvação aberto para nós. 1 João 5,10. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem a vida. Vou até perguntar de novo, você responde. Você tem Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Você tem o maior tesouro do céu. Você tem a salvação, você tem a graça, você é abençoado. E quando você fala para as pessoas graça e paz, você está anunciando a salvação e você está anunciando o reino de Deus, que é a paz que nós vamos viver, né, por toda a eternidade. Quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor, é isso que o Senhor ele faz. Jesus Cristo é a personificação da graça e da paz. Quando a gente se relaciona com essa graça e com essa paz, eu estou me relacionando com Jesus. Quando eu digo para os irmãos, graça e paz, eu estou falando, Jesus é salvação, Jesus é a minha, é a sua paz. Nós vamos viver em um reino de paz. A paz é o resultado da graça de Deus. Quanto mais graça, mais paz. Quanto mais você se olhar e ver a sua vida e deixar a graça te convencer e deixar a graça, né, transformar a sua vida, mais paz você vai ter. Se falta paz na sua vida, tenha relacionamento com essa graça, busque a palavra. Os jovens estiveram há pouco tempo em acampamento e eles clamavam pelo batismo com o Espírito Santo. E hoje eu e a Andréia, a gente ainda estava comentando como está bonito de ver os jovens lendo a palavra de Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Porque eles estão inspirados pelo Espírito, postando as suas leituras, as suas devocionais. Continue assim, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos palavra. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos oração. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos adorar, 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 até que o Senhor volte, né? Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de paz. Temos muitos problemas, muitas adversidades, mas temos a paz do Senhor no nosso coração. Isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós vimos sobre a graça. A graça, né, essa bênção que vem para nós como salvação. A graça que transforma a vida do maior pecador. Independente de quem ele seja, independente do que tenha feito, independente do pecado que ela tenha cometido, quando ela entende que Jesus morreu e entregou a sua vida por amor de você, né, e essa mulher ou este homem entende sobre a salvação, a graça ela é para você, pertinente para você. Se aproprie dessa graça, seja acompanhado por esta graça. Mas a saudação é graça e paz. E a paz não é só apenas esta ausência de guerra. A paz não é apenas o oposto da guerra. A paz que Saulo, que era um judeu, quando ele escreve graça e paz, ele está dizendo graça e shalom. Shalom é Jesus Cristo. Graça e Jesus Cristo para a sua vida, no nome de Jesus. Graça e Jesus para você viver todos os dias da sua vida. Graça e Jesus quando o mar da sua vida se levantar e você não saber o que fazer. Graça e paz de Jesus Cristo para você. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é a reconciliação nossa com Deus. Por isso que a graça passa pela nossa vida. Por isso que a graça entra no nosso caminho. É uma intervenção divina. Estávamos caminhando para a condenação. Estávamos caminhando para a perdição. As coisas do mundo eram normais para nós. Tudo que o mundo fazia, nós fazíamos também, né? Tudo que era permitido pelas obras da carne, as pessoas elas faziam. Mas um dia, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós vimos essa luz resplandecente que é Jesus, a luz da salvação, e nós convertemos o nosso caminho para Cristo, mudamos a nossa vida, mudamos o nosso jeito de ser por causa da graça da salvação na nossa vida. E a graça vem acompanhada da paz, a paz de Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus. Temos paz com Deus. Isso é maravilhoso. Paz com Deus. Você chegar à noite, deitar e pensar, tenho paz com Deus. Tenho muitos pecados, mas fui justificado por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado. Eu tenho a redenção. Eu fui então, né, salva por Jesus Cristo, por causa da graça, por causa de Jesus Cristo. A minha vida foi transformada. Era um pecador, numa condição miserável, mas Jesus Cristo nos adota e transforma a nossa vida como filhos de Deus. Temos paz com Deus. Fale para o seu irmão, paz de Cristo.
nós também, às vezes, falávamos isso antigamente, às vezes vindo de alguma outra religião que nós conhecemos. E não é errado desejar paz de Cristo. É certo, é lícito. Nós falamos graça e paz, a paz do Senhor Jesus, mas a paz de Cristo, ela também pertence a nós, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e temos autoridade para anunciar graça e paz, a paz de Cristo. Quando Jesus, ele entra, para estar com os discípulos após a sua ressurreição, e ele entra numa casa sem abrir porta, coisas que só Jesus pode fazer, milagres que só ele pode fazer, e os discípulos estavam ali meio amedrontados, meio sem saber o que fazer, após a ressurreição de Jesus, após a crucificação. E quando Jesus ele entra naquele lugar, ele diz: graça e paz seja convosco. Jesus ele traz paz para o meio dos nossos problemas, paz para o meio das nossas aflições, para as nossas adversidades. Ele traz uma calma, ele traz uma visão de paz para nós resolvermos a nossa situação. A paz flui da graça. Graça é salvação e a paz, ela flui da graça, Jesus, ele salda as nossas vidas com essa paz do Senhor, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Quero chamar o Ministério Vivos por Ti, que você saia daqui hoje sabendo por que você fala graça e paz. Eu anuncio graça porque graça é salvação. Eu anuncio a paz porque a paz, ela vem do Senhor Jesus Cristo para mudar a situação da minha vida, para transformar a minha vida. Lá em Efésios, capítulo 2. Para nós terminarmos com o nosso coração alegre, cheios da graça e da paz do Senhor Jesus. Para nós voltarmos para a nossa casa, cheios da presença de Deus, cercados por esta graça, cercados por essa paz. Não são apenas palavras, não são apenas saudações escritas, mas são palavras do Espírito Santo que foram guardadas. Quando Paulo ele é escolhido, Deus ele fala para Ananias em visão: Paulo, este é escolhido, é um vaso escolhido, porque importa que ele leve, e anuncie do evangelho aos gentios. Este homem, ele iria ser aquele que iria ser o grande homem que iria levar a palavra aos gentios, e os gentios somos nós, porque não estávamos naquela terra de Israel, e fomos resgatados por esta palavra. E lá em Efésios 2 diz assim, Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e derrubou o muro da separação entre nós. Efésios 2:17, e vindo, pregou a paz a vós, que estáveis longe, aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso em mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e com a família de Deus. E para nós terminarmos, lá em Efésios 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, gentios. A palavra de Deus se cumpriu, a salvação de Jesus Cristo chegou até nós.